Seja bem-vindo a essa videoaula. Efeitos especiais, texto em relevo seco, aula 14, do programa de desenho CorelDRAW X6. Meu nome é Ricardo, é uma satisfação em ter você assistindo a minha videoaula. Esse efeito especial de relevo seco que eu vou apresentar é um efeito especial que a gente utilizava antes do advento aí da editoração eletrônica e da computação gráfica. Então não tinha todo esse aparato, então a gente fazia todos esses efeitos na raça mesmo, desenhando as letras e fazendo os contornos, como a gente vai ver agora. Eu vou digitar aqui a palavra texto, deixar em Arial Black e aumentar aí quase o tamanho da página. Vou dar um Ctrl P aqui para centralizar e já vou deixar ela aqui num tom de cinza. Vou deixar aqui no 70%. Já vou duplicar ela, então eu vou dar digitar um mais aqui no teclado. Vou deixar aqui uma cópia em preto e vou jogar ela para trás. Então Shift Page Down, copio novamente esse cinza. Às vezes, para a gente não ficar mexendo direto com o mouse, eu já deixei aqui 0,1 milímetro. Então eu vou deslocar ela aqui para cima, aqui sem uma medida exata. Eu vou dar um Shift Page Down, jogar para trás. Dou 2 cliques na ferramenta do retângulo para criar o contorno da página. E agora vou também deixar a cor da página com 70% de preto, que na verdade ficou cinza. E aí eu posso ajustar aqui manualmente ou ajustando pelo teclado aqui, as setas, teclado de direção. Aí conforme o costume, mas também você pode clicar e ajustando pelo teclado. Também dá um controle mais preciso aqui da distância. Vou dar um F4. Então tá aqui, um exemplo aqui de texto em relevo seco aqui. É um efeito aqui bem simples, mas que dá um efeito legal, na aparência do texto aí, podendo ser utilizado em cartão de visita, folheto, catálogo. Então, da mesma forma que eu deixei aqui a sombra, na parte de baixo, eu também posso intercalar, mudando intercalar o preto aqui na parte de cima ou o branco. Então vamos dar vou selecionar tudo, vou dar um copy, criar aqui mais uma página e vou dar um Ctrl V para trazer
né, todo o conteúdo aqui da página 2 para a página 3. E vou mudar então, né, a posição do preto e do branco aqui. Vou selecionar aqui o preto. Deixa eu diminuir, selecionar tudo aqui, agora sim. Então vou selecionar o preto e deixar branco, e selecionar o branco lá e deixar preto. Aqui eu vou ajustar um pouquinho mais, F4. Então aqui nós temos aqui, né, uma variação com a sombra, né, do preto na parte de cima e o branco aqui que é um efeito aqui do brilho, também de volume na parte de baixo. Então nós, com esse efeito aqui, né, temos duas opções, né, para deixar o texto aí com esse relevo seco. E relevo seco que eu falo porque ele não tem variação aqui de tonalidade, né, diferentemente quando a gente faz aqui com efeito de filtros, né, com sombreamento, com aquele sombreamento com efeito de degradê. Então aqui é um efeito seco, sem esse efeito de degradê. Então, aproveitando, né, o efeito aqui do relevo, eu vou separar, né, esses filetes do branco e o filete do preto aqui, para criar o efeito do relevo sem a parte de cima aqui, né, do texto, só utilizando aqui os contornos que deu o efeito do relevo. Eu vou aumentar a visualização, seleciono aqui a letra cinza e mais a letra que está em branco, que está dando contorno aqui do filete branco. Vou em organizar, formato e dar o comando aparar. Ele me cria aqui só o contorno agora do branco. Vou selecionar fora, selecionar de novo o texto cinza, mais o texto preto aqui que é o filete. Vou novamente no menu organizar, vou em formato, em aparar. Então ele me criou dois objetos em separado, que é o filete branco e o filete preto. Seleciono os dois, vou agrupar, Ctrl G, né? Vou copiar um Ctrl Copy. Vou abrir mais uma página aqui, a página 4. Ele intercalou antes, mas tudo bem. E vou dar um Ctrl V. Vou diminuir a tela. Criar aqui novamente um contorno de página. E colocar vermelho aqui de fundo. Então o que eu fiz? Eu só... Deixa eu mandar para trás. Shift Page Down. Ctrl P. E selecionar o texto. Ainda está para frente aqui. Agora sim. Então aqui, ó. O que eu fiz? Eu fiz um novo objeto aqui, que não é mais texto,
Só está aqui a palavra texto, de forma que eu só tenho os contornos dos objetos. Ele tá, esse meio aqui ele está transparente, então eu vou dar um aramado aqui, ó. E a gente percebe que a gente só tem os filetes aqui do preto e do branco. Vou voltar no normal, F4 para ajustar aqui na página, o fundo também, e a palavra texto aqui que só está os filetes. O que acontece aqui, vou centralizar novamente, é que eu posso intercalar qualquer fundo agora. Eu tenho vermelho, posso ter um azul, por exemplo. Vou duplicar aqui com o sinal de mais e jogar os contornos para cima. Então ficou só o contorno e eu apliquei aqui qualquer fundo, diferentemente desse aqui que eu tenho o fundo total e aqui o texto está digitado, ó. Aqui é tudo texto aqui que eu posso separar, ó. Tanto que eu vou dar um Ctrl Z e voltar ao normal. Eles estavam agrupados. Então, aproveitando lá o próprio contorno do que eu fiz para o relevo, eu posso colocar aqui outros fundos, ó. Então, de repente tem um fundo diferente num folheto, numa página de um catálogo, eu só faço o filete, ó. Vou duplicar de novo e jogar aqui para baixo, de forma que a gente coloca, né, o efeito em qualquer fundo, ó, sem precisar ter o fundo total da página. Então, dependendo do fundo que você tem, e se for algum logotipo, alguma vinheta que se queira utilizar, né, como a própria vinheta que utiliza na televisão, eles fazem uso, né, desse efeito, que são os contornos, e pode aplicar em qualquer fundo, ó. Então, a partir do efeito do relevo, eu criei aqui um objeto separado. Aqui só está a palavra texto, né? Mas não está em texto mais, aqui está tudo em objeto em curva aqui, ó. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Convido você a visitar o site Os Fantásticos Números Primos e clicar no botão portfólio, né, e conhecer alguns trabalhos que eu executei, catálogos, revistas, folders, folhetos, alguns anúncios, e outros materiais, mala direta, house órgãos, materiais para seminário, calendários e outros catálogos. Se você tem algum amigo ou também goste, né, de matemática, convido a conhecer os livros de minha autoria, Os Fantásticos Números Primos,
sequências numéricas mágicas, estudos de sequências numéricas e o triângulo retângulo. Muito obrigado e até a próxima.